Olá, boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Matra 12 no nosso domínio, @Matra 12 Brasil. Hoje, dia 5 de maio de 2021, são 20 horas. O tema da nossa live de hoje é o contrato de trabalho intermitente, seus impactos no trabalho decente, os efeitos na remuneração justa. O nosso convidado é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Amapá e Pará, Pedro Tourinho Tupinambá, que acabou de ingressar aqui na live. Eu quero, antes de convidá-lo a entrar, registrar que estamos agora no Instagram da Matra 12 com 4.000 seguidores. Começamos esse trabalho há um pouco mais de um ano, em 8 de abril de 2020, com 1.200 seguidores. Chegamos agora, no dia 5 de maio de 2021, com 4.000 seguidores. Eu quero agradecer a todos e todas que nos seguem, participam das lives, compartilham, curtem e comentam os nossos conteúdos. Eu vou agora convidá-lo. Iniciar uma live bastante importante sobre um assunto instigante, que é o contrato de trabalho intermitente. Aguardando, então, o ingresso dele. Olá, Pedro. Tudo bom? Olá. Tudo bom, doutora Patrícia Santana? É um prazer imenso estar aqui na live com você. Né, me ouve colegas. E me vê bem? Estou escutando e vendo bem. Que bom, da mesma forma. Vamos começar aqui agora. Eu vou apresentá-lo para os nossos convidados. O Dr. Pedro Tourinho Tupinambá é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Amapá e Pará, bastante distante de Santa Catarina, mas agora muitíssimo perto, por conta dessa live. Ele é mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Anhanguera, pós-graduado em Economia do Trabalho e Relações Sindicais pela Unicamp EJUD 8, professor universitário, organizador, autor e coautor de diversas obras jurídicas, dentre elas o tema da nossa live, que é o contrato de trabalho intermitente, seus impactos no trabalho decente, os efeitos na remuneração justa. E foi presidente da Amatra 8 nos biênios 2016-2017, 2018-2019. Então, Pedro, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco em Santa Catarina e no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro, e poder falar sobre o seu livro e sobre o contrato de trabalho intermitente. Você está com a palavra para as suas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, quero desejar boa noite a você, Patrícia, aos colegas da Matra 12, a nossa gloriosa Matra 12 de Santa Catarina, né, a todos os colegas que estão acompanhando essa live, inclusive alguns seguidores. Não dá para dizer o nome de todos aqui, que eu já vi vários aí aparecendo, mas alguns deles me deram boa noite, como, por exemplo, o colega Felipe Calvé, né, que é da CLEG, da Anamatra. Para mim é uma grande honra estar aqui falando sobre esse tema, que inclusive escrevi sobre ele, defendi na minha dissertação de mestrado e transformei isso em um livro, né, adaptando para o formato de livro. Para mim é muito bom falar, até porque eu sou um juiz de associação, né, fui presidente da Matra 8 2 vezes. Para mim é uma honra estar falando sobre esse tema, debatendo, conversando, trocando ideia sobre o contrato intermitente e o impacto no trabalho decente, os efeitos da remuneração justa. Eu não sei se vou ter oportunidade de mostrar, mas eu queria mostrar só a capa do meu livro aqui. É pela editora Venturoli. Eu já ia te pedir, pode, por favor, mostra. Aqui é a capa do meu livro, tá? Publicado pela editora Venturoli. Tem o prefácio do colega doutor em Direito e juiz do trabalho também, Ney Maranhão. Eu espero que aqueles que ainda não adquiriram possam adquirir. Tá disponível, além de algumas livrarias, também no site da editora, www.editoraventuroli.com. E eu estou à disposição para nós conversarmos sobre esse tema. Tá? E me honra muito estar aqui na Matra 12 falando sobre isso. Então, vamos logo começar.
o nosso público já está ingressando e para dizer que essa live vai ficar gravada no perfil do Instagram da Matra 12 e também ela depois vai para o YouTube da Matra 12. Como a primeira pergunta, já que você fez referência ao livro, eu também fiz, obviamente, o contrato de trabalho intermitente, seus impactos no trabalho decente, os efeitos na remuneração justa. Eu queria que você nos dissesse como surgiu a ideia de escrever um livro com esse tema, com essa temática, e se decorreu de alguma pesquisa científica nesse sentido. Olha, primeiro eu fiz realmente uma pesquisa, né? Foi o objeto da minha pesquisa no mestrado, o tema da minha dissertação, que foi defendida e aprovada. E quando surgiu a ideia, na verdade, eu estava querendo abordar essa temática do contrato intermitente, justamente, primeiro, porque para o Brasil é um modelo contratual novo que veio com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Por mais que alguns países já existiam há mais tempo, e principalmente em razão da discussão do efeito que tinha de precarização desse novo modelo contratual para as relações de trabalho, para as relações de emprego, né, foi discutido, é um tema que foi discutido, na verdade, desde a apresentação do projeto da reforma, né, desde as comissões temáticas no Congresso se discutia se precarizaria ou não as relações, e o principal foco da precarização era justamente a questão da remuneração, né? Se o trabalhador estaria ou não protegido, sabendo que o termo o termo trabalho decente, ele vem a ser utilizado no mundo pela primeira vez em 1999, quando na 87ª Conferência da OIT foi apresentada uma pesquisa pela OIT, onde demonstrava que apenas 20% do trabalho no mundo gozava de uma proteção social adequada. E foi naquela conferência que a OIT apresenta pela primeira vez o conceito, a definição do que seria para a OIT um trabalho decente. Sabendo que ali, naquele momento, a OIT ela passa a trazer, na verdade, apenas uma diretriz do que seria o trabalho decente, onde ela, a princípio, coloca que seria o trabalho produtivo, de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Dignidade humana, óbvio, para o trabalhador. A partir dali, a OIT também estabelece uma agenda para 2030 para alcançar o trabalho decente no mundo. E esse conceito de trabalho decente, inicialmente estabelecido pela OIT, é um conceito polissêmico, tá? Porque ele admite vários significados, e aberto. Aberto porque ele está em constante construção. Tanto é que, de 99 para cá, nós começamos a ter vários doutrinadores a nível do Brasil, estabelecendo, agregando, né, a esse conceito inicial da OIT, algo a mais, como, por exemplo, o professor José Cláudio Monteiro de Brito Filho, quando ele acrescenta ao conceito inicial da OIT de trabalho decente os elementos trazidos pelo PIDESC, que é o Pacto, né, Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, e da Declaração Universal da ONU. E aí ele procura dar uma amplitude maior ao trabalho decente. E vários outros doutrinadores vão seguindo mais ou menos esse caminho. Nós temos livro não só do Zé Cláudio, como de outros doutrinadores, do Platão Neto também, que foi a dissertação dele de mestrado, ele abordou a questão do trabalho decente, e todos seguem essa linha. E dentro do conceito de trabalho decente, seguindo o Zé Cláudio, que ele disse, ele explica que o trabalho decente, na definição dele, é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que tem que ser resguardado e que vão corresponder ao direito ao trabalho, à liberdade de trabalho, à igualdade no trabalho, ao trabalho em condições justas, incluindo aí a remuneração, que seja preservado desse trabalho a saúde e a segurança do trabalhador, que seja proibido o trabalho infantil, a liberdade sindical seja garantida e seja garantida a proteção contra os riscos sociais. E aí nós temos os vários requisitos para a existência do trabalho decente, entre eles, a gente pode destacar a condição de igualdade, e aí não apenas a igualdade formal, mas a substancial também, a liberdade, a segurança no trabalho, o meio ambiente saudável, saudio, a remuneração justa, que é o ponto específico da nossa dissertação, onde nós vamos atacar, né? E o trabalho com qualidade, que engloba não apenas o trabalho lícito, o trabalho que não seja proibido, é aquele que dê uma qualidade devida
ao trabalhador no sentido de ter o seu bem-estar, envolvendo não apenas o bem-estar físico e material, mas o bem-estar psicológico também. Então, discutia-se, e essa discussão, e isso que me inquietava, a discussão que vinha desde a época da proposição da reforma, quem defendia a aplicação do trabalho intermitente, inclusive na forma, né, da legislação brasileira, na forma da proposta legislativa brasileira, dizia que era um trabalho que já existia nos Estados Unidos há mais de 80 anos, que acabaria com o desemprego, aumentando os postos de trabalho, e que a remuneração seria justa, porque, inclusive, a OJ número 358, melhor dizendo, desculpe, a OJ número 358, inciso 1 do TST, previa a possibilidade de remuneração do trabalhador de forma com salário hora proporcional ou equivalente ao salário mínimo ou salário contratual daquele trabalhador que exercia a mesma atividade. E por conta disso, defendia-se que ali não iria aviltar o direito a uma remuneração justa do trabalhador. Ocorre o seguinte, por outro lado, e essa é a grande discussão, é a grande polêmica, quando se estabeleceu a OJ 358 do TST, as condições eram meramente residuais e eram diferentes. Não se tratava ali, quando se estabeleceu aquela orientação jurisprudencial do TST, não se analisava ali a circunstância de um trabalho intermitente, de um trabalho em que não fosse garantida uma continuidade no serviço. Seria a situação completamente diversa da situação que envolve o trabalhador intermitente, onde ele não tem garantido, nos termos da legislação brasileira, ele não tem garantido para si, a princípio, uma remuneração mínima, um valor mínimo de remuneração que venha satisfazer as suas necessidades básicas e as necessidades básicas de sua família. E aí vem a grande pergunta, o que é uma remuneração justa? Sim. O que é um salário justo? O salário justo é simplesmente pagar pelo serviço efetivado pelo trabalhador, né, no sentido literal, no sentido frio da lei, independentemente daquele valor satisfazer a necessidade básica do trabalhador e de sua família? Será isso? Entendo eu que não. Porque se for isso, nós não precisaríamos ter estabelecido o valor de um salário mínimo que venha a satisfazer as necessidades básicas do trabalhador. Né? E aí você tem que ver a remuneração justa no sentido mais amplo, e no sentido axiológico, não apenas no sentido literal. Porque aí você, não garantindo um número mínimo de jornada, não garantindo um número mínimo ou um valor mínimo de salário ao trabalhador, o que vai acontecer é que ele vai ficar à mercê de ser chamado ou não para trabalhar. E aí, essa é a diferença, essa vai ser a diferença do contrato intermitente para o contrato tradicional. No contrato tradicional, você tem os elementos da relação de emprego ali no artigo 3º da CLT, que são os principais, sua prestação pessoal de serviço, mediante subordinação, remuneração e com habitualidade. E ali você garante uma renda para o trabalhador. Ele vai saber que vai ter um salário mensal fixo, né, que vai, a princípio, pelo menos teoricamente, vai ser um valor de salarial que vai ser suficiente para garantir ou para satisfazer as necessidades básicas sua e de sua família. O trabalhador intermitente, por seu lado, ele só vai prestar serviço quando for chamado. Né? Ele vai assinar o contrato, porque a exigência do contrato intermitente no direito brasileiro vai ser que seja formalizado, vai ser um contrato formal. Não vai existir contrato intermitente sem a formalização através de um contrato escrito e registrado na sua carteira de trabalho. Então, esse requisito, apesar de ser formal, é um requisito de validade do contrato intermitente. E, a partir daí, nesse contrato, é estabelecido quanto vai ser o salário hora do trabalhador, que deve ser, de acordo com a previsão legal, no mínimo igual ou superior ao salário hora mínimo ou ao salário hora do trabalhador que exerça as mesmas atividades que o trabalhador intermitente, seja o trabalho habitual ou intermitente. E vem as demais regras, que para ele prestar serviço ele tem que ser chamado com 3 dias de antecedência no direito brasileiro, ele pode aceitar ou não, ele pode não aceitar expressamente ou não aceitar tacitamente, que seria a hipótese dele não dar essas respostas no prazo de 1 dia útil. E aí a legislação estabelece que, caso ele não aceite, isso não vai se considerar como descaracterização da subordinação. E aí vai estabelecer uma outra regra, dizendo que o tempo de inatividade ele não está à disposição do empregador. Só que aí nós temos que ver uma primeira observação em relação a isso, tá? Para não evitar uma interpretação diferente.
quando se estabelece que o empregado intermitente não está à disposição do empregador, é justamente, não significa dizer a priori, por conta simplesmente dessa regra, e nós vamos explicar por quê, não significa dizer que ele só vai ser remunerado na hipótese de estar à disposição do empregador ou na hipótese de estar prestando serviço. Tá? Até porque o direito brasileiro, ele não adotou, o direito do trabalho brasileiro, ele não adotou a teoria da contraprestatividade. Ele adotou a teoria da contraprestação de serviço para fins de pagamento do salário. O salário é uma contraprestação do contrato de trabalho, melhor dizendo, e não uma contraprestação da atividade que venha a ser exercida. Isso tem uma grande diferença. Tá? E é por isso que o trabalhador do contrato habitual e o próprio trabalhador intermitente, ele vai receber o pagamento de remuneração de seu salário, mesmo quando ele não esteja à disposição, não esteja trabalhando. Seria a hipótese das férias, seria a hipótese da interrupção do contrato de trabalho nos 15 primeiros dias de doença, seria a hipótese do repouso remunerado. Né? Quando o empregado está no repouso remunerado, ele não está à disposição do empregador. Mesmo assim, ele recebe o salário. Isso acontece tanto no contrato de tempo integral, quanto no contrato intermitente. Está prevista essa possibilidade de pagamento lá para o trabalhador intermitente também. É claro que aí nós vamos ver que o governo brasileiro, através do Executivo, primeiro veio com a MP 808 e veio estabelecendo uma regra dizendo que se houvesse, e aí sim, se houvesse essa regra expressa, se fosse mantida, aí realmente o pagamento do salário seria só quando houvesse a prestação efetiva do serviço, como está disposto, inclusive, a princípio, no caput do artigo 452A da CLT. E o que veio estabelecer a medida provisória? Vendo o Poder Executivo que realmente poderia, de repente, ser estabelecido por acordo, inclusive por norma coletiva, a possibilidade de pagamento de alguma retribuição pelo período de inatividade, o que veio, a MP 808 veio estabelecendo uma regra dizendo que se houvesse pagamento de algum tipo de remuneração de salário para o empregado intermitente durante o período de inatividade, iria se descaracterizar o contrato intermitente. E aí essa regra realmente vedaria. Mas a MP 808 caducou. Apesar de ter caducado a MP 808 de 2017, quando foi em 2018, o governo federal, através de uma portaria ministerial, portaria 349, ela replicou essa regra. Tá? Ela vem e replica essa regra da MP 808. Acontece o seguinte, aí isso eu falo no meu livro. Né? Essa regra da portaria ministerial 349 de 2018, ela é claramente inconstitucional. Primeiro que não cabe, primeiro que é matéria de competência exclusiva, né, do Legislativo. Não cabe ao Executivo legislar. Tá? E aí está havendo uma usurpação dos poderes do Poder Legislativo, da competência do Poder Legislativo. E mesmo nas hipóteses, né, você lê qualquer constitucionalista, Pedro Lenz, entre outros, eles informam, e isso é pacífico na doutrina, que mesmo na hipótese de regulamentação por portaria ministerial ou pelo Poder Executivo, ele não pode criar direito. E a portaria ministerial ou essa regulamentação só é feita quando é necessário para que a lei seja executada, ou seja, quando a lei não é autoexecuível. Aí você pode utilizar da regulamentação via portaria. Não é o caso. Essa lei é plenamente execuível. Né? A não ser que nós passamos a discutir a questão da constitucionalidade, mas é outra coisa. Só que, na verdade, aí, através dessa portaria ministerial, o Poder Executivo tenta evitar que haja uma retribuição do período de inatividade. Entendo eu, né, que completamente constitucional, viola diversos dispositivos, entre eles artigo 5º, inciso 2, entre outros dispositivos constitucionais, pelos fundamentos que eu já coloquei aí. Bom, mas aí a gente pergunta, mas isso é o suficiente para garantir uma remuneração justa do empregado intermitente? Não. Até porque o direito brasileiro não estabelece o mínimo de horas, o mínimo de jornada, e pode ser feita em qualquer atividade, com exceção dos aeronautas. Tá? Ou seja, isso traz a possibilidade, na prática, na análise de um caso concreto, acontecer de um trabalhador trabalhar 1 hora só no mês, ou um dia só no mês, ou não trabalhar no mês inteiro, sem qualquer consequência, ou seja, apenas para o trabalhador que vai ficar sem receber remuneração. E aquela história de que ele teria garantido a possibilidade de exercer a atividade para outro empregador, em um país que tem...
para vários empregadores, em um país que já é difícil você conseguir um emprego, né, ainda mais querer conseguir vários. Agora coloca nessa situação, e aí você vê que fere também a qualidade de serviço, coloca o trabalhador numa insegurança muito grande, inclusive psicológica. E isso não ocorre só no Brasil. E aí, se a gente for falando sobre direito comparado, que eu posso deixar para falar lá na frente, a gente vai ver como acontece, como é criticado nos Estados Unidos essa modalidade de trabalho. Na Inglaterra também, como é criticado. E quais foram os mecanismos que alguns países, como Portugal, a Alemanha e a Itália, utilizaram para tentar resguardar uma remuneração mínima para o trabalhador? Já que você situou muito bem o contexto, iniciou situando muito bem o contexto do contrato intermitente no Brasil, vamos já, quem sabe, já tratar desse tipo de contrato no direito comparado, para você poder falar até sobre a possibilidade de uma remuneração justa em outros países e outras modalidades do contrato intermitente. Certo. A análise que a gente pode fazer, e aí eu faço essa análise na minha pesquisa, eu separei 5 países, né, 5 países para fazer uma análise, né, de como funciona nesses países o contrato intermitente, qual é a crítica que a doutrina, os juristas, que as pessoas fazem nesses países. Né, e escolhi 2 do Common Law, que foi os Estados Unidos e a Inglaterra, porque, na verdade, apesar do Brasil ser do sistema do Civil Law, né, desde o início da tramitação desse projeto e da discussão desse tema relacionado ao trabalho intermitente, foi-se utilizado como base justamente o direito estadunidense. Principalmente esse, pode buscar todas as discussões lá, o relator da reforma trabalhista cita claramente, inclusive diz, olha, isso é muito utilizado no McDonald's, nos Estados Unidos, isso gera muito emprego. De fato, tá? E aí de fato isso vem a ser a grande contradição do relatório da reforma trabalhista, porque diz que vai acabar com o bico de uma hora, que vai acabar com o trabalho eventual e vai aumentar os postos de serviço. Pela lógica econômica do direito, os trabalhos eventuais vão continuar existindo. Não vai ser substituído por um trabalho formal intermitente. Até porque, se existe essa possibilidade do empregador utilizar um trabalho eventual, ele não vai transformar esse trabalho eventual em trabalho intermitente. O que vai acontecer é que em determinadas atividades, né, onde são utilizados trabalhadores habituais, né, naqueles, principalmente, restaurantes, lojas de departamento, até empresas de fast food, né, onde vai haver, ou no final de semana, ou em determinados dias, ou em determinado horário, vai haver um pico de serviço e aumento da demanda, esse sim, talvez, em vez de contratar o trabalhador habitual, vai substituir para contratar um intermitente, para que ele seja chamado só naqueles momentos, sem que haja o reconhecimento de que ali haveria um contrato a tempo integral com todos os direitos do trabalhador. Isso é demonstrado pelas estatísticas também desses países. As maiores empresas que utilizam o contrato intermitente são as multinacionais, são as grandes empresas, em todos os países. Tá? Você pode buscar todas as estatísticas. O McDonald's nos Estados Unidos é quem mais utiliza, as empresas da rede de fast food é quem mais utiliza. E aí vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que tem mais tempo desses países que nós mencionamos aí. Tem aproximadamente 80 anos, um pouco mais. Só tem uma coisa, tá? Para nós diferenciarmos os Estados Unidos do Brasil, o sistema norte-americano do sistema brasileiro. Primeiro, nos Estados Unidos não tem uma lei federal que regulamente essa matéria. Quando o contrato intermitente, o trabalho intermitente aparece, ele vai aparecer do acordo direto entre os empregados, entre os trabalhadores e os empregadores. Segundo, mesmo assim, começou a haver inúmeras críticas a essa modalidade contratual. Tá? Tanto que, por volta de 2009 e 2010, vem 8 estados norte-americanos e mais o Distrito de Colômbia estabelecem leis dentro do seu estado, procurando dar uma garantia maior ao trabalhador intermitente, estabelecendo a obrigatoriedade das empresas que utilizam esse tipo de mão de obra pagarem uma espécie de indenização pela metade quando o trabalhador fosse chamado ao serviço e não ativasse no serviço. Tá? Só que, analisando bem a fundo essa questão, na verdade, essa espécie de multa que ele estabelece apenas para o empregado, não para o empregador,
é aproximadamente muito similar à multa estabelecida no nosso ordenamento jurídico, quando fala que uma vez aceito pelo trabalhador, né, exercer atividade naquele dia para que foi convocado, se chegar lá o empregador disser, olha, não tem mais o serviço, o empregador paga 50% para o empregado, referente à jornada que iria trabalhar. Mas o direito brasileiro ainda fez pior. Disse também que se o empregado faltasse ao serviço, este pagaria a multa de 50% ao empregador. A meu ver, a regra que estabelece multa do empregado para o empregador no direito brasileiro, isso aí é claramente inconstitucional. Primeiro porque o risco da atividade é do empregador. Segundo, porque não observa o princípio da isonomia substancial em relação ao empregador e ao empregado, porque ambos estão em uma relação jurídica assimétrica, não pode serem tratados da mesma maneira. E terceiro, porque também viola o princípio da isonomia que a lei, a legislação trabalhista disse e procurou estabelecer entre o trabalhador intermitente com o trabalhador em tempo integral, ou trabalhador de tempo contínuo, de trabalho contínuo, tá? Ele procura estabelecer uma igualdade. Se procura estabelecer uma igualdade entre os dois, nós sabemos que o trabalhador habitual, quando ele falta ao serviço, o máximo que acontece é ele não receber o valor do salário. Não. Ele não paga a multa. Então não pode tratar, se você estabelece nos próprios dispositivos, né, da CLT, fala que há essa equidade, então nesse caso não estaria havendo. Então entenda por conta E mais, tem mais uma coisa. Né? Além de ferir esses princípios, essas normas, vai ferir também o inciso 3º, né, o inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal, que fala da dignidade da pessoa humana. Por quê? Traz a possibilidade, dependendo da situação em concreto, mas ele traz a possibilidade do empregado ter um salário negativo. Porque ele vai ter que pagar multa dentro de 30 dias, podendo compensar, mas se ele não for chamado para trabalhar, ele vai ficar devendo, ele não vai nem receber o salário, ainda vai ficar devendo o empregador. Na minha opinião, e isso a gente defende, né, na nossa tese, no nosso livro, que isso aí é amplamente constitucional, essa regra. Mas voltando para os Estados Unidos, apenas parei para fazer a comparação. Voltando para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Primeiro que hoje, após a pandemia, né, durante a pandemia, melhor dizendo, é que os Estados Unidos está efetivamente buscando discutir o salário como renda para o trabalhador. Tá? Segundo, os Estados Unidos não ratificou o PDESC. Os Estados Unidos não ratificou a Convenção 131 da OIT. Ao contrário, o Brasil ratificou o PDESC, ratificou a Convenção 131 e ratificou a Convenção 26 da OIT. A Convenção 131 e o PDESC são justamente as normas internacionais que estabelecem e traçam os parâmetros do que seria um salário justo, uma remuneração justa. E aí deixa claro, não apenas a questão formal, porque o direito não é só lei. O direito é lei, o direito é fato social e o direito também é valor. É a segunda teoria tridimensional do Miguel Reale, não precisa ir longe. Tá? Não precisa ir longe. Então, quando ele estabelece, quando esses normativos internacionais ratificados pelo Brasil, e aí a gente não precisa nem ir para a Constituição, apenas esses dispositivos internacionais, essa Convenção Internacional e esse Pacto Internacional que o Brasil ratificou, já estabelece que uma remuneração justa, um salário justo, não é aquele que seja proporcional à atividade. Claro que deve ser garantida a equidade também, é um dos elementos. Mas, além do elemento da equidade, esse valor que é recebido pelo empregado tem que satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Desde o Tratado de Versalhes, o salário já é tido com esse valor, já vem sendo reconhecido com esse valor. Tá? Então, vendo a partir daí, a gente já vê algumas diferenças. Agora, vamos mais ainda, vamos aprofundar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as empresas que utilizam o trabalho intermitente desenvolveram determinados aplicativos que, durante o próprio dia de trabalho, eles verificam e têm condições de verificar o aumento ou não da demanda. Se vai aumentar ou não a demanda, se vai precisar ou não chamar o trabalhador. E o trabalhador é chamado por esse aplicativo também. E a chamada desse trabalhador dá-se, às vezes, até em 10 minutos para ele ativar no serviço. Ou 30 minutos, a média de 10 a 30 minutos. Eles ficam correndo que nem louco. Ah, mas será que isso nos Estados Unidos está funcionando e ninguém critica? Não, muito pelo contrário. É muito criticado nos Estados Unidos. Robert Hayek, que é professor de políticas públicas da Universidade da Califórnia,
e que foi secretário de Estado do governo Bill Clinton, tá? Em 2015, ele faz uma crítica severa a essa modalidade de trabalho, já, inclusive nos estados que já vinham aquela previsibilidade da indenização, caso não fosse ativado no serviço, de modo a resguardar alguma coisa. Ele diz o seguinte: olha, é inadmissível, tá? Ele diz: é inadmissível que os trabalhadores sejam transformados para a empresa em custos variáveis, quando as despesas desses trabalhadores, os custos desses trabalhadores, continuam fixos. E ele não tem uma segurança quanto ao pagamento das suas despesas pessoais. E se discute isso. Desde 2015 tem uma discussão severa sobre isso. Então nós podemos ver que nos Estados Unidos está muito longe, tá? Não é impossível, mas ainda está muito longe de se encontrar, de se resguardar. É claro que existem trabalhadores que são chamados quase constantemente, esses conseguem uma remuneração maior. Mas a que custo, né? E a que tipo de segurança eles ficam sujeitos? Na Inglaterra, né, foi previsto o contrato intermitente, salvo engano, desde 96. Também sob o argumento de que a utilização do contrato intermitente ou trabalho intermitente na Inglaterra iria reduzir a crise econômica e a crise do emprego. Em 2016, último trimestre de 2016, uma última pesquisa que foi feita lá, verificou-se que não chega a 4% o número de contrato intermitente utilizado. E a maior parte quem utiliza são as empresas com mais de 250 empregados e as multinacionais, principalmente nas redes de fast food. O pequeno empregador, aquele que tem no máximo 10 empregados, no máximo 10% da quantidade de empregadores é que utiliza algum tipo de forma de trabalho intermitente. Muito pouco. Tá muito pouco, e a gente pode dizer que, na verdade, se a questão era econômica, de investimento, essas empresas que utilizam em larga escala o trabalho intermitente teriam plenamente condições de contratar um trabalhador habitual e pagar todos os direitos, se fosse olhar pelo campo econômico. Agora, vamos ver, e lá na Inglaterra até hoje se discute isso também. Recentemente estava se discutindo numa universidade lá na Inglaterra a vantagem de se utilizar ou não o trabalho intermitente na Inglaterra, que no início era pior, era com exclusividade, tá? Quando foi implantado na Inglaterra, esse trabalho era com exclusividade. Só em 2014 na Inglaterra avançou para se retirar a exclusividade no trabalho intermitente, que é o chamado 0 hora. Lá eles chamam de 0 hora. Né? Nos Estados Unidos é o just in time. Na Inglaterra é o contrato 0 hora, 0 hour contract. Né? Mas vamos partir agora até porque eu acho que nós temos tempo na nossa live, não sei como é que nós estamos, mas vamos partir para os estados, né, no caso português, italiano e o alemão, que vem do civil law e tem uma tradição jurídica romano-germânica como a do Brasil. Todos eles vão procurar estabelecer um certo tipo de proteção em relação à remuneração. Tá? Na Alemanha, estabelece que deve ser, na hora da contratação, estabelecida uma jornada mínima semanal para esse trabalhador intermitente quando for chamado. Tá? E na ausência de previsão nesse contrato, a lei estabelece que deverá ser pelo menos 10 horas diárias, sendo pelo menos dessas 10 horas semanais, melhor dizendo, 10 horas semanais, sendo que dessas 10 horas semanais tem que ser pelo menos 3 horas diárias consecutivas, podendo ser estabelecido um tempo maior, tá, por norma coletiva ou no próprio contrato, e que se na prática, tá, se não tivesse sido previsto isso, mas na prática, quando o trabalhador é chamado para atender a demanda, se ele tiver uma jornada maior, vai considerar aquela jornada maior como se tivesse sido ajustada. Já tendo jurisprudência na Alemanha, reconhecendo inclusive que a jornada semanal tacitamente teria sido ajustada em 20 horas por semana. E com isso aumentaria a remuneração do trabalhador intermitente. Né? Na Itália, a previsão do contrato intermitente é como se fosse um contrato a prazo determinado. Tá? Só nas hipóteses previstas em normas coletivas autônomas, ou para os trabalhadores menores até 24 anos, ou maiores de 55 anos, casos excepcionais, e no máximo em 400 dias durante 3 anos. A partir daí, né, saindo um desses elementos, ele passa a ser a prazo determinado, aliás, a prazo indeterminado e com tempo integral. Deixaria de ser contrato intermitente.
Em Portugal, deve ser observado o seguinte também. Lá na Itália, além disso, é previsto o que eles chamam de um pagamento de um subsídio por disponibilidade. Seria um pagamento, independentemente dessa questão, né, do tempo e de ser determinado, o trabalhador, no período que ele estiver inativo, ele pode receber um valor, um subsídio pelo fato de estar em disponibilidade sem exercício de atividade. No direito português, também ele prevê, dentro do Código de Trabalho Português de 2009, prevê a possibilidade do contrato intermitente ser contratado também formalmente para aquelas atividades descontínuas ou de intensidade variável, devendo ser estabelecida uma jornada mínima anual e, além disso, uma retribuição pelo período de inatividade do trabalhador, que seria o que fosse estabelecido na norma coletiva, ou 20%, se não for estabelecida na norma coletiva, 20% do salário base. Ou seja, o trabalhador receberia o período da prestação de atividade mais 20% correspondente ao salário base referente ao período de inatividade. É assim mais ou menos o panorama dentro do direito comparado, como funciona o contrato intermitente. Claro que, mesmo nesses países como Portugal, Itália, tá, e Alemanha, eles também sofrem muitas críticas em razão de dizer que o trabalho está precarizado lá e que há previsibilidade de trabalhadores com mais direitos e com menos direitos. Eu não sei se tem alguma pergunta, Patrícia, ou se eu estou me estendendo muito. Não, está ótimo, está ótimo. Foi muito bom. Tanto na primeira explanação como na segunda, está excelente. Eu vou te fazer uma pergunta agora que veio de uma colega nossa, Zelaide Felipe, e ela questionou se os trabalhadores intermitentes têm direito à insalubridade. E, em caso positivo, qual é a base de cálculo? Olha, excelente a pergunta, tá? Excelente a pergunta. Tá? Nós vamos, em primeiro lugar, nós temos que ver que nós estamos analisando um contrato de trabalho que, a princípio, não deveria ser... O contrato de trabalho ele já é especial. Aí nós temos uma modalidade mais especial ainda, que é o intermitente, porque ele tira o requisito da continuidade. Ou seja, aquele trabalho que é prestado de forma intermitente. Não tem como, por exemplo, ele estar em um ambiente insalubre habitualmente. Aí nós vamos para a interpretação do direito. Tá? Claro que, e aí o que eu vou dizer agora é o que eu penso, tá? O que eu entendo sobre isso. Claro que eu reconheço que essa questão é polêmica e pode ter posição divergente em relação à posição que eu vou dar aqui. Mas o que acontece? Primeiro, o que nós temos que ver se o que é que gera o direito à insalubridade? Não é exposição a risco. A quantidade de vezes que o trabalhador vai estar exposto ao risco. Isso vai tirar o risco dele em relação àquele trabalhador com tempo integral ou não? Ele vai estar sujeito ao mesmo risco. Claro que não vai estar sujeito habitualmente. E aí nós vamos ver que, se ele está sujeito, a princípio ele teria direito a receber também. O TST tem uma súmula, que é a súmula 47 do TST, ainda em vigor, tá? Que diz que o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Então, a princípio, aí nós vamos ver qual a interpretação que nós vamos dar a esse dispositivo. Tá? Há quem diga, é verdade, se nós formos procurar na doutrina, há quem diga que essa questão da intermitência seria apenas em relação ao horário de trabalho, mas o trabalhador teria que estar diariamente em contato, ou em situação de risco, ou em contato com a agente insalubre. Nós vamos analisar agora de uma forma diferenciada, porque nós temos um trabalho intermitente. O trabalhador intermitente sendo chamado toda semana, ou mesmo que não haja esse contrato, mesmo que não haja esse contato diário, mas todas as vezes que ele é chamado para prestar o serviço, esse contato com a agente insalubre faz parte da sua atividade diária, ou horária, que ele seja chamado todos os dias. Ele não vai ter direito apenas pelo fato de ser intermitente. E aí eu entendo que nós devemos dar uma interpretação, inclusive dessa súmula 47, no sentido de que, olha, sendo trabalho intermitente, mas não sendo uma situação esporádica, porque seria diferente, tá? Seria um trabalhador intermitente, mas uma vez ou outra, quando é chamado de trabalho, houve uma necessidade de repente ter um contato, né, com um agente insalubre, mas foi uma vez só, né, por poucas horas, e foi esporádico, não faz parte da atividade dele. Aí tudo bem, aí nesse caso eu entendo que não vai se aplicar, não deva se aplicar ou se exigir o direito à insalubridade.
Mas, se faz parte da atividade diária dele, ter o contato, se todas as vezes que ele for ser chamado para realizar o serviço, ele realizar e tiver que realizar em contato com o agente insalubre, tendo risco à saúde dele, porque, veja bem, ao longo do contrato de trabalho, ele vai ter contato com esse agente insalubre. Ele não vai sofrer os danos, ele não está sujeito ao risco. Se fosse a periculosidade, né, não poderia acontecer de naquela hora, né, se em vez da insalubridade fosse a periculosidade, não poderia acontecer justamente naquela hora ele sofreu um dano em razão de estar em contato com um agente inflamável, por exemplo, se fosse periculosidade? Teria. Ele não vai ficar fora, ele não vai deixar de estar sujeito ao risco da insalubridade pelo fato do trabalho dele ser intermitente. Então, eu entendo que a interpretação que nós temos que dar, inclusive, deve ser a interpretação mais benéfica ao trabalhador, seguindo o princípio do direito do trabalho. Nós devemos entender que, nesse caso, sim, teria direito. E qual seria o valor, né, ou qual seria a base de cálculo? Base de cálculo seguindo os parâmetros agora delineados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive na reclamação constitucional, nós devemos entender que vai ser o percentual, seja ele 10, 20 ou 40%, se o grau for leve, médio ou máximo, deve incidir sobre o valor do salário mínimo. Aí a grande questão, bom, mas aí tem que ser proporcional ao valor que ele tenha trabalhado pelos dias, ou o valor, eu entendo que deve ser o valor do salário mínimo mensal. Tá? Da mesma forma que quando o trabalhador em tempo integral, vamos chamar assim, tá? Apenas para diferenciar, mesmo que ele tivesse contato com o agente insalubre de forma intermitente, ele não recebia parcialmente isso. Ele recebia integralmente no final do mês. Né? Então, claro que isso é uma interpretação e entendimento meu. Tá? Não tem, o que vai pacificar, na verdade, isso vai ser a jurisprudência. Eu espero que esses casos cheguem ao judiciário e o judiciário aplique essa decisão, né? Porque vai depender de interpretação. É possível, dentro do direito, interpretar de forma diferente? É possível. Eu não quero aqui, em relação a isso, ser o dono da verdade. Mas eu entendo que a decisão mais justa seria essa. Tá? Minha opinião. Não, muito bom. E em relação, você estava presente no Congresso Nacional quando foi tratada e negociada a reforma trabalhista, em 2017, e era diretor da Ana Matra, isso, né? Sim. E naquela época, o que se veiculava e o que se prometia com o trabalho intermitente era um aumento significativo dos postos de trabalho. Seria uma troca de uma precarização por um aumento de postos de trabalho, por um aumento de quantidade de trabalho, na medida em que o trabalhador poderia, em tese, trabalhar em mais de uma empresa. Pelos seus estudos, esse aumento de postos de trabalho se verificou ou não? Olha, não, tá? Claro que aqui no Brasil, veja bem, no Brasil, nós temos pouco tempo para analisar, porque foi 2017, estamos ainda em 2021 e ainda tivemos a crise da pandemia, que pode ser um argumento de que teria impedido que isso acontecesse. Mas, em relação especificamente ao posto de serviço, eu tenho uma posição muito clara. Inclusive, pesquisei sobre essa matéria, juntamente com outros colegas, e debati sobre isso. Nós verificamos, porque a questão de aumentar os postos de serviço, né, veio com todo o pacote da reforma. Não só com o trabalho intermitente, como a questão do flexibilizado sobre o negociado, entre outras regras que a reforma trazia, que diziam, olha, nós vamos flexibilizar o direito de trabalho, e isso vai aumentar os postos de serviço. O que nós podemos dizer é que todos os países, tá? Todos os países, a maioria deles, que adotaram a flexibilização do contrato de trabalho sobre esse argumento político, nenhum deles teve reduzido o número de desemprego. Tá? E aí nós podemos citar, por exemplo, o México, que houve, na verdade, não houve aumento do desemprego, mas também não houve uma diminuição. Porém, houve a substituição de vários postos de trabalho, né, que eram com direitos integrais para os trabalhadores, vamos dizer assim, por trabalhos precarizados, seja a terceirização, seja outra modalidade de trabalho. Se nós formos ver na Espanha,
que fez inúmeras reformas trabalhistas desde da década de 80, final da década de 80, mais ou menos, foram inúmeras, flexibilizando, nenhuma deu jeito. E as experiências hoje, mais recentes na Espanha, levada a caso concreto, é o contrário, é de se resguardar o direito, de se negociar para resguardar o direito do trabalhador e diminuir a exigência quanto à jornada extensa de trabalho. Ou seja, a situação, na verdade, nós vamos ver, é a inversa. Não é verdadeiro, tá? Não é verídico, não tem nada que prove, não tem nada que demonstre que flexibilizando o contrato ou estabelecendo o contrato intermitente, isso vai aumentar o número de emprego. Tá? Isso aí foi uma grande... E aí, eu não sei se eu devo dizer dessa forma, né? Ou se eu fico de forma mais técnica, mas isso aí foi uma grande mentira contada. Tá? Isso aí foi uma grande mentira contada para passar a reforma trabalhista. E nós devemos destacar aqui que, ao contrário do que muita gente diz, o povo brasileiro não estava e nem está de acordo com o que foi feito na reforma trabalhista. Em grande parte, não com tudo, tá? Claro que aí eu não posso generalizar, não com tudo. Né? Tiveram umas outras modificações, mas a grande parte, principalmente que veio flexibilizando os direitos dos trabalhadores, a maioria do povo brasileiro não estava de acordo. Basta você ver a renovação do Congresso. Basta nós vermos que o pai da reforma trabalhista, que se dizia o pai da reforma trabalhista, não foi reeleito. Sim. Ele abraçou a reforma trabalhista, colocou debaixo do braço e disse, não, eu sou pai, vou conseguir. E tiveram alguns deputados, né, que votaram a favor da reforma trabalhista, que diziam depois que tiveram muita dificuldade de voltar para o parlamento, e para conseguir voltar para o parlamento ainda tiveram que dizer que foram enganados, porque votaram pela aprovação da reforma trabalhista, achando que iria aumentar o número de empregos, e não aumentou, e não vai aumentar. E essa discussão não é nova. Se nós formos analisar, e aí a questão dessa discussão eu abordo no meu trabalho, porque a gente vem desde a década de 40, Pacto de Bretton Woods em 44, quando se preconizava a flexibilização dos direitos do trabalhador, Consenso de Washington, mais recente, final da década de 80, início da década de 90 também, o Consenso de Washington vem preconizar justamente a flexibilização das normas de proteção ao trabalhador. Se nós formos ver pesquisa da ONU quanto à questão de investimento, a ONU chegou a fazer uma pesquisa para saber o que mais preocupava, né, para as grandes empresas ou multinacionais o investimento no país. E colocaram entre eles a proteção do trabalhador. Mas na pesquisa a proteção do trabalhador ficou lá para trás. O que vai incentivar, e aí falando de economia, o que vai incentivar e o que vai fazer com que a economia melhore, primeiro é o aquecimento do mercado. Se o mercado não tiver aquecido, se não tiver como escoar a produção, se não tiver para quem e por que produzir, não adianta, o custo do trabalho não vai influenciar no aumento ou diminuição do emprego. Se o empresário tiver necessidade de produzir, ele vai contratar. Se ele precisar de prestação de mão de obra, ele vai contratar mão de obra, independente de qual seja o custo, porque ele vai ganhar com isso. Agora, se não houver necessidade, se a economia estagnar, se não tiver para quem produzir ou por que produzir, se não tiver um mercado de consumo interno e externo, aí sim. Então, o que preocupa o investidor, o verdadeiro investidor, não é a questão da proteção maior ou menor do empregado. Nós temos que acabar, na verdade, com esse mito que existe. Tá? Se nós formos olhar, e aí voltando para o Brasil, nós formos olhar o período de 1960 para cá, nas estatísticas que tem de desemprego, tá? Nas estatísticas que tem da situação econômica do Brasil, nós vamos ver que o melhor índice de desemprego, ou o menor índice de desemprego foi de 6%. Ainda na época do governo Lula, onde nem se falava nesse tipo de flexibilização. E não houve necessidade de estabelecer contrato intermitente e outras coisas. O Brasil cresceu economicamente, hoje está numa crise. Né? Hoje está numa crise. Não vem de agora, é verdade, mas está difícil sair. Né? Agora, o que nós temos que ver para sair da crise é saber ter bons relacionamentos, não só interno, como externo. Nós não podemos, por exemplo, brigar com grandes importadores do mercado brasileiro. O gado, por exemplo, do sul do Pará, durante o tempo desse, agora já, na atual gestão do governo federal, os produtores rurais estavam preocupadíssimos, porque correriam o risco de perder os grandes importadores de gado. Lá na região do sul do Pará,
inclusive em Xinguara, que é conhecida como a terra do boi gordo, né, já saiu em várias revistas, a maior parte da produção é para o exterior, para os países árabes, inclusive. Ficou ameaçado. Ficou ameaçado de cair a produção. Ou seja, é isso, a gestão econômica, tá? Não é estabelecer menor direito ou reduzir custo do trabalho. Até porque o trabalhador não pode ser visto como engrenagem, como uma máquina. O trabalhador tem que ter resguardado. Nós devemos apoiar a atividade produtiva? Devemos. Eu não tenho dúvida disso. Mas o trabalho produtivo ele não pode ser visto sem qualidade no trabalho, inclusive para o empregado. Porque o empregado também é um ser humano. Né? E aí toca na questão da dignidade da pessoa humana, que é aquele valor que é intrínseco ao ser humano, que ninguém mais possui, que vai distinguir de todas as outras coisas. E por isso ele não vai poder ser precificado, não pode ser estabelecido um preço pelo trabalho do... Claro que é valorado, mas aí você vai ter que ver o valor do salário, um valor que venha satisfazer sua necessidade básica, porque o salário é uma prestação alimentícia do trabalhador, para o trabalhador. Eu não sei se eu fui um pouco mais fundo do que eu coloquei no meu trabalho, porque no meu trabalho, eu devo dizer logo, tá? No meu trabalho, como eu foquei a pesquisa mais na questão do impacto da remuneração justa, por mais que eu tenha falado dessa parte econômica, tenha abordado essa discussão, inclusive a discussão que houve no Congresso, eu não aprofundei nisso aí. Eu procurei aprofundar mais na questão da remuneração justa em comparação, mas a pesquisa passou por isso. Até porque nós tínhamos, um trabalho de dissertação, tinha que afunilar para um item, porque no início, quando você começa a escrever, a vontade é você escrever de tudo. O desemprego e tal. Eu tive que dar uma parada, porque o foco não era esse, não iria desviar. Mas dá vontade. Eu até penso lá na frente escrever um outro livro abordando esse aspecto, mas já focado na questão do desemprego. Talvez eu faça até mais amplo, a flexibilização do contrato de trabalho e o desemprego, para abordar essa questão econômica. Se nós formos pegar pesquisas aqui mesmo do Brasil, nós temos pesquisa da Unicamp abordando essa questão da flexibilização, contrato intermitente, entre outros, onde eles demonstram que há realmente apenas uma precarização. E aí eles trazem dados estatísticos, inclusive, para demonstrar essa questão que nós acabamos de falar. Importante também, fazendo uma relação com o que você disse, sobre a cobertura social, sobre os impactos no direito previdenciário do contrato de trabalho intermitente. Esses impactos conduzem também uma precarização, a inexistência do trabalho decente, ou ficou salvaguardado algum tipo de garantia justa, de cobertura social justa? Não, veja bem, o que acontece, como na legislação, se nós não partirmos, pelo menos com uma tentativa de buscar algo no direito comparado, e formos aplicar a lei nua e crua, tá, do jeito que está na CLT, tá, a partir de 2017, você não vai ter nenhuma segurança jurídica de que vai estar resguardado a proteção previdenciária do trabalhador. Porque você não tem uma garantia de remuneração mínima. Porque há a possibilidade de ter meses que você trabalha 1 hora apenas, né, e aí o valor pago pelo salário não é suficiente para você recolher a Previdência, nem o FGTS, não vai conseguir recolher. Ou pior, pode acontecer, como o legislador brasileiro não se preocupou em dar certas garantias para o trabalhador intermitente, pode acontecer dele não trabalhar naquele mês. E aí? Ele não vai receber nem salário, nem vai haver recolhimento da contribuição previdenciária, e nem do FGTS. Vai ficar sem receber. E aí, como é que ele vai recolher? Ele vai recolher sozinho? Exatamente, porque nós não vamos. Pois é, porque não é justo. Com base em não quê? É justo que se exija que o empregado faça o recolhimento. Ele até poderia, em tese, pegar e fazer o recolhimento, mas você vai exigir, ele já não vai ter garantido uma remuneração no mês, já vai ter dificuldade para comprar, né, o café dele, o alimento diário dele, da família dele. Né? Como é que ele vai recolher a previdência? É algo materialmente, eu acredito que impossível, na maioria dos casos. A não ser que fosse, né, que seja num trabalhador, e aí nós temos que ter isso como algo excepcional, a não ser que seja um trabalhador que de repente até tenha 2 contratos intermitentes e seja chamado pelo menos 20 horas por mês para trabalhar, juntando as 2 empresas, ou tenha um contrato habitual, que pode acontecer, pode. Ele tem um contrato habitual, um contrato integral, onde ele recebe sua remuneração normalmente, e tem outro contrato intermitente.
Aí sim, mas ele vai estar recebendo isso não por conta do contrato intermitente ou Sim. do trabalho intermitente, e sim por conta do trabalho habitual que ele tem. E aí, nessa medida, ele tem que ser até esclarecido da contribuição complementar que ele pode fazer ou ele deve fazer e as consequências dele fazer ou deixar de fazer essa contribuição. Que Exatamente. muitas vezes não se tem conhecimento sobre isso, né? Exatamente. Exatamente. Você falou muito bem. Tá? Né? Bom, Interessante. Sim, pode pode falar, falar. desculpa, eu ia te fazer mais Não, uma pergunta, mas pode concluir. interessante é o seguinte, o trabalho intermitente realmente, ele, dentro das modalidades, é um dos mais precarizantes. Tá? Isso aí a gente não tem dúvida. Tá? Só com o direito brasileiro, tá? Se nós fôssemos, porque nós não vamos aplicar só a lei, nós vamos aplicar o direito. Né? Porque o direito é muito mais do que a lei. Né? E mesmo que seja lei, dentro do sistema existe a hierarquia de normas. Mesmo que nós quiséssemos ser positivistas, né, e aplicar somente a lei, nós temos uma hierarquia de normas. Né? Acima da CLT, nós temos as convenções internacionais, os pactos internacionais, que o Brasil ratificou e que devem ser aplicados. Vários dispositivos da Constituição Federal que nós podemos utilizar para ver a questão da remuneração justa, a segurança, né, o direito ao trabalho decente. Você pode utilizar não apenas com base no normativo da OIT, mas com base, né, nas normas que nós já ratificamos, nas normas internacionais e na própria Constituição Federal. Mas, vamos ver, mas Pedro, teria alguma situação, alguma hipótese que nós poderíamos, de repente, tentar superar isso? Primeiro, na própria CLT, né, e na própria reforma, ela previa a possibilidade dos sindicatos negociarem quanto ao contrato intermitente. Tá? Isso já nos traz uma possibilidade, de repente, em normas coletivas, se os sindicatos forem combativos e buscar resguardar uma garantia maior, estabelecer garantia ali do trabalhador intermitente, ou jornada mínima, ou remuneração mínima, ou retribuição pelo período de inatividade. E aí, além da previsão legal, tá, do direito brasileiro 611-A, tá, que prevê essa possibilidade, né, considerando que aquela portaria ministerial é inconstitucional, porque se for entendido de forma diversa, aí não poderia estabelecer, por exemplo, retribuição pelo período de inatividade. Mas se nós considerarmos constitucional, que é assim que eu entendo, é possível estabelecer isso por norma coletiva, via negociação, ou estabelecer maiores garantias, e aí, para isso, o sindicato tem um papel fundamental, tá? Os sindicatos trabalhadores vão ter um papel fundamental. Podemos aplicar, sim, e aí, o Ney Maranhão, Platão Neto, Humberto, o Quarteto Fantástico, eles já sugeriam, quando eles escreveram sobre a reforma trabalhista, eles já sugeriam a possibilidade de aplicar, né, como forma de integração do direito brasileiro, o artigo 160, inciso 1, do Código de Trabalho português. De fato, eu entendo que é possível, porque não há, se nós tirarmos, né, a portaria ministerial, considerando inconstitucional, aí é possível também aplicar essa regra. E vai estar de acordo em consonância com o direito brasileiro. E vai ser aplicado de forma como integração com base no artigo 8º da CLT, que prevê a possibilidade, nos casos omissos, ser aplicado o direito comparado. Dentro dos sistemas que nós analisamos, o que mais se assemelharia ao direito brasileiro vai ser o direito português. Eu, inclusive, devo dizer aqui, e eu digo isso no meu livro, né, e digo isso na minha... Aliás, eu digo isso no meu livro, na dissertação, acho que eu não disse, não. Mas durante o período de pesquisa, né, quando eu estava ainda no meio da pesquisa, ainda não tinha finalizado, eu cheguei a pensar, quando eu estava estudando o direito comparado, eu cheguei a pensar em aplicar a regra de um dos 8 estados norte-americanos e do Distrito de Colômbia, como uma forma. Só que quando eu aprofundei, né, e escrevi inclusive um artigo sobre isso, mas quando eu aprofundei, eu vi que não era o caso, que não ia surtir efeito. E que a regra que eles... E quando a gente aprofunda na situação, a gente vê que a regra que eles prevê, na verdade é só uma indenização quando ele é chamado e não ativa no serviço. Uhum. Similar à regra que nós temos no direito brasileiro. Então não seria o caso. Seria o caso de aplicar analogicamente mesmo, se assim entender a jurisprudência, e se nós resolvermos aplicar isso. E para isso, o judiciário só vai decidir essa matéria quando for levada em discussão, em processo, em casos concretos, na apreciação em casos concretos, né? E aí, se for questionada essa questão da remuneração, e se pedir aplicação analógica, ou mesmo que não se peça, mas se
for questionado, eu entendo que o magistrado pode dizer, na análise do caso concreto, se verificar que aquela remuneração paga mensal é uma remuneração ínfima e que há necessidade de aumentar, se aplique, então, é o que eu sugiro. E nas decisões se aplica a regra do artigo 160, inciso 1 do Código de Trabalho português, de acordo com o artigo 8º da CLT, que prevê a aplicação do direito comparado, sendo compatível a regra com o direito brasileiro, não tendo no direito brasileiro a previsibilidade dessa situação, dessa hipótese, tá? E não podemos, e aí algo que tem que ser afastado também. Ah, mas espera aí, ele não tem o tempo à disposição. Quando a regra diz que ele não tem o tempo à disposição, não diz que o tempo à disposição não possa ser remunerado. E estabelece que não tem o tempo de inatividade, ele não está à disposição justamente para poder não descaracterizar a subordinação jurídica quando o empregado é chamado para ativar no serviço e não aceita, expressamente ou de forma tácita. Até porque, como nós vimos, no contrato intermitente brasileiro se adota a teoria de que o salário é uma contraprestação do contrato de trabalho, e não a teoria da contraprestatividade. Por exemplo, possibilidade de pagamento de férias, possibilidade de pagamento de repouso remunerado, possibilidade de pagamento de 13º. Isso demonstra qual foi a teoria que o direito brasileiro adotou. E você colocou, logo no início da sua última fala agora, você fez referência a sindicatos demandando e defendendo interesses de trabalhadores, mas na reforma trabalhista a gente não tem um adequado financiamento da atividade sindical. Então nós estamos, tá tudo assim, nós estamos, inclusive o Brasil recentemente foi incluído na lista suja. Sim. Por conta da OIT, por conta da Convenção, salvo engano, 98, né? Esse que trata justamente dessa questão dos sindicatos. Infelizmente, o sindicato, nós temos visto, né, desde quando começou a ser proposta a reforma trabalhista, e até o momento, a busca incessante de enfraquecimento do sindicato. Tá? Seja um enfraquecimento em relação à arrecadação, enfraquecimento em relação à questão monetária, né? Seja em relação ao enfraquecimento na tentativa de tirar o sindicato das negociações com as empresas. Né? Basta você ver a previsão, a previsibilidade do chamado trabalhador hipersuficiente, que seria aquele que teria o diploma em grau superior e ganharia pelo menos 2 vezes igual ou mais do que o teto da Previdência, né, que é um valor muito baixo, e que mesmo que isso aconteça, não torna esse trabalhador em condições de igualdade com o empregador para negociar. Mas a reforma trabalhista traz a possibilidade desse trabalhador hipersuficiente negociar todas as matérias que o sindicato pode negociar previsto no artigo 611-A da CLT. O que é um absurdo. Você está tirando o sindicato das negociações. Recentemente nós tivemos outro exemplo, no que pese a MP, salvo engano, 936, né, quando falou da possibilidade de redução de jornada, a redução proporcional do salário, né, e também a suspensão do contrato de trabalho, te colocou, de certa forma, de lado o sindicato para escanteio. Foi discutido isso no Supremo, mas prevaleceu o entendimento do Supremo que, pela excepcionalidade, era possível e o sindicato seria comunicado depois. Quando nós sabemos, no que pese a teoria do Supremo Tribunal Federal adotada ali, foi de que teria havido a superabilidade da norma constitucional, ocorre o seguinte: há um erro, e aí é uma crítica que a gente pode fazer, porque a questão da superabilidade, em razão da necessidade das circunstâncias, ela tem que ser demonstrada com fatos concretos, tem que ser provada, não pode ser por achismo, porque o que aconteceu ali foi um achismo. Se você for pegar trabalhos e pesquisas sobre a atuação do sindicato, principalmente na questão da flexibilização, os sindicatos do ABC Paulista, desde a década de 90, negociam. No próprio período da pandemia, vários sindicatos estavam negociando a possibilidade de redução de jornada, procurando trazer uma proteção a mais para o trabalhador. Alguns chegaram a fazer. Então, como é que você vai presumir que foi uma presunção de que os sindicatos não iriam conseguir fazer? Eles podem fazer assembleia até virtual, como tem sido feito, pode se antecipar. Então, isso é uma outra forma que, infelizmente, foi chancelado em relação, sem discutir. Tá? E aí é uma crítica acadêmica que a gente faz, sem discutir, sem dizer que foi justo ou injusto, mas é uma crítica que não deveria ser
esse direito de proteção, de ser representado pelo sindicato, é um direito fundamental ou não é? Né? Se você entende que é um direito fundamental, como é que você vai querer ultrapassar isso por uma circunstância que se diz excepcional? Se ficasse demonstrado realmente que havia necessidade e que o sindicato iria atrapalhar, né? Mas não vejo isso. O sindicato vem para ajudar e para trazer a proteção necessária para o trabalhador. Mas aí, nesse caso, é importante como o sindicato vai recriar, como vai trazer isso, né? Como vai buscar isso. É importante que o sindicato venha, com toda a dificuldade momentânea que tem, que nós sabemos que existe, que ele venha e procure realmente fazer, batalhar. Os trabalhadores, quando verem a necessidade realmente de ter um sindicato forte, né, para defender os seus direitos, eles vão procurar o sindicato, né? Independentemente de como estiver a situação. Porque foi assim que nasce o direito do trabalho. O direito do trabalho nasce no momento que a classe trabalhadora está massacrada. Né? A classe trabalhadora está massacrada. E quando eles veem, quando os trabalhadores verificam que há necessidade de eles se reunirem em grupos e formar as primeiras organizações de trabalhadores que depois vêm a ser chamadas de sindicato. Porque eles vão verificar na prática que é necessário que a luta seja coletiva, que individualmente eles não vão conseguir nada. Porque nós temos, e no Brasil não é diferente, no Brasil nós temos um grande exército de reserva de desempregados. Sim, Patrícia, eu não sei se falei demais aqui. Não, pode continuar. Se você conclui o seu pensamento, depois eu vou te fazer mais uma última pergunta para a gente poder encerrar. Tá, não, pode fazer a pergunta, então. Em relação a isso, eu já concluí. Senão eu vou começar a falar e vai passar do tempo da live, não vai mais nem me perguntar nada. Porque, como eu disse aqui no início, a gente já tem um número grande de seguidores e o Instagram deixa a gente ficar um pouco além da 1 hora. Então, a relação a isso, você pode ficar tranquilo. Eu vou te fazer a última pergunta, aí te dou a palavra para as suas considerações finais. Eu gostei muito, uma live de um excelente conteúdo. Nas suas considerações finais, eu gostaria que você mostrasse novamente o seu livro e dissesse para a gente onde que a gente pode adquirir o livro, de que forma a gente pode adquirir o seu livro. E eu queria que você fizesse uma conclusão sobre o contrato intermitente, o trabalho decente e a remuneração justa. Já deu para sentir do que você falou, como você pensa, mas eu queria que você fizesse um arremate sobre isso e repito, nas suas considerações finais, você tratasse sobre aonde a gente pode adquirir o livro. Tá, então vamos lá. Vou começar pelas considerações finais, tá? Tá. Na minha pesquisa, para saber que a grande pergunta era se o contrato intermitente ou o trabalho intermitente previsto na reforma trabalhista brasileira iria ferir ou não o direito à remuneração justa como um dos elementos ou um dos requisitos do trabalho decente. A conclusão que eu chego é que fere. Tá? Em caso, claro que em tese ou teoricamente poderia até não, mas na maioria dos casos, e aí você vai analisar no caso concreto é possível que venha a ferir a remuneração justa, tendo o sentido de remuneração justa aquele trazido pela Convenção 131 da OIT, aquele que nós encontramos na Constituição Federal Brasileira, aquele que nós encontramos no Pacto Internacional, né, no PIDESC, né, de Direito Econômico, Social e Cultural. Tá? E aí, a segunda pergunta que vem, bom, mas nós temos como ultrapassar isso? Temos. Em relação à remuneração justa, temos. Se nós formos integrar o direito brasileiro com o direito comparado com a regra do 160, inciso 1, né, do Código de Trabalho Português de 2009, melhor dizendo, é possível nós superarmos estabelecendo uma retribuição pelo período de inatividade, tá, e também com a possibilidade dos sindicatos, em normas coletivas, estabelecer uma remuneração mínima mensal maior, até maior do que a prevista, do que a 20%, né, previsto no artigo 160, inciso 1. Aliás, no próprio Código de Trabalho Português prevê a possibilidade do sindicato estabelecer valores maiores. Então, havendo isso, e aí você vai analisar no caso concreto, havendo a previsão normativa, né, numa convenção ou no acordo coletivo, estabelecendo valores mais condizentes, você poderá, e aí você vai saber ao analisar o caso concreto. E aí nós dissemos também que não apenas os sindicatos precisam fazer isso, tem necessidade de fazer isso, como também quando chegar esses casos na justiça, isso seja levado
para a decisão do magistrado, para que possa decidir dessa forma também. Porque se nós não tivermos isso, não tivermos a atuação do sindicato, não tivermos a jurisprudência, as decisões dos magistrados nesse sentido, aí nós não vamos encontrar, aí vai ser melhor fazer que nem a Nova Zelândia fez, banir o trabalho intermitente do direito brasileiro, que foi o que a Nova Zelândia fez. A Nova Zelândia não conseguiu resolver o problema da precarização e aí tirou do seu direito trabalhista a previsibilidade do contrato intermitente. Quanto ao meu livro, e aí eu quero, Patrícia, novamente aqui agradecer a você, tá? Agradecer a todos os colegas magistrados e magistradas, tanto da Matra 12 quanto da Matra 8 e de outras amatras que compareceram aqui, que eu vi, não dá para... Eu vi rapidamente o nome deles, tá? Muitos colegas queridos, né, e queridas que estão assistindo a live, recebo um beijo no coração, cada um de vocês. Minha esposa, que é advogada, que eu vi, que entrou ali, não sei se ela ainda está na live, eu espero que sim, que essa eu sei que é minha fã número 1, né, e vai estar toda live que eu faço, ela aparece. Então mandar um grande beijo para ela, a professora Érica Alencar, do Pinambá. E aqui é meu livro, tá? A capa do livro, o contrato intermitente, seus impactos no trabalho decente, os efeitos na remuneração justa, publicado pela editora Venturoni. Tá? Aqui, esse livro, ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte é analisado o contrato intermitente, a gente faz uma viagemzinha pela reforma trabalhista, pela proposta da reforma trabalhista, depois procura analisar exaustivamente o trabalho intermitente, é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, a gente aborda de uma forma diferenciada o trabalho decente, para tentar demonstrar o que seria o trabalho decente, o que é o trabalho decente, quais os problemas que o trabalho decente enfrenta, mostrando que o trabalho decente não é só aquele trabalho que não é análogo ao trabalho de escravo. Né? Falamos também da globalização econômica e falamos da necessidade da globalização dos direitos sociais, um dos tópicos dentro desse capítulo. Tá? E aí mostramos quais são os requisitos ou os elementos do trabalho decente. E no último tópico, tá? Claro que quando a gente aborda o contrato intermitente, nós falamos também do contrato intermitente não só no Brasil, mas naqueles países do direito comparado que nós falamos aqui na live também. E no último a gente vai para o objeto da pesquisa, que é saber se o contrato intermitente ele fere ou não o direito à remuneração justa, e ferindo, quais seriam as alternativas que nós temos. E aí são as proposições, né, da minha dissertação. Né? Foi uma tese que foi muito debatida. Eu, na verdade, devo dizer uma coisa aqui e agradecer ao meu colega, amigo, professor de Direito Ney Maranhão, que é professor da Universidade Federal, que apesar de não ter sido o meu orientador de Direito, né, mas foi quando eu estava iniciando a pesquisa e conversei com ele, foi ele que me deu, de certa forma, trocamos muitas ideias, ele que me deu, de certa forma, um direcionamento da pesquisa, porque eu ainda estava em dúvida se eu iria focar nisso, se eu iria focar mais na questão do desemprego. Né? E aí, quando nós trocamos uma ideia, ele deu um direcionamento, ele me deu a honra de prefaciar o meu livro, né? Foi ele que fez o prefácio do livro. É uma obra, não é porque eu sou autor, tá, gente? Eu vou pedir para vocês, comprem, me ajudem. Aqui eu faço dedicatória, aqui eu faço uma dedicatória no livro, logo, né, além de Deus, minha esposa, meus familiares, meus alunos, tá? E eu devo dizer, olha, meus alunos lá da Faculdade Cosmopolita, que sempre me prestigiam nas minhas lives também, sempre aparece um ou outro, eu agradeço a presença deles. E aqui eu coloco, além de todos os familiares, mãe e meus filhos, né? Os meus filhos, que só os biológicos são 5. Né? E eu ainda tenho mais 3 de coração, são 8. Então, me ajudem, ou pela ajuda, ou pelo tema. Eu acho que não foi porque fui eu que escrevi, tá muito bem escrito, tá uma linguagem objetiva, tá, sem perder a profundidade necessária, né, para escrever sobre o tema, mas está de uma forma bem objetiva, bem simples, bem clara, e eu entendo que é útil não só para a comunidade acadêmica, pode servir de repente para referência quem queira para aprofundar essa pesquisa, ou fazer outras pesquisas com qualquer um desses temas, ou com os 2 temas. Tá? E além de servir para a comunidade acadêmica, eu vejo que serve também para os operadores de direito de modo geral, advogados, magistrados, com certeza, pessoal do sindicato, seja de empregado e empregador, e até para os empregados e também para os empregadores, né, que querem se preocupar com essa matéria. Né? Então está numa linguagem que todo mundo tem condições de ler tranquilo, mas sem perder a profundidade necessária que a pesquisa exige. E você querendo, eu sei que escrever um livro é
trabalho de grande fôlego, e esse daí, sem dúvida, pelo que você explanou, foi. Mas você tendo mais um pouco de gás, quem sabe você parte agora para a questão do desemprego e da Sim, eu criação tenho, eu tenho, ou de postos de trabalho, que é muito interessante. sim, eu tenho vontade de escrever um trabalho sobre isso. Aliás, eu vou escrever, tá? Eu vou escrever um trabalho sobre isso também, vou publicar. Não deu para publicar aqui, mas aqui a gente aborda, né, mesmo que superficialmente, essa questão também. Aí falamos dos argumentos pró e contrários, né, em relação a isso. E eu acho que é um trabalho que, para o que foi proposto, né, é um trabalho que está muito. Eu sou suspeito para falar de dizer que é bom. Né, mas quando vários colegas lá da minha região, né, como, por exemplo, o professor José Cláudio Monteiro de Brito Filho, que é mestre e doutor pela PUC, que está há muito tempo na docência e muito tempo na pesquisa e pesquisa sobre o trabalho decente, quando ele indica esse meu livro, quando o professor Georgenor, né, de Souza Franco Filho, também, ele, quando viu o meu livro, quando leu, ele também fez a indicação, entre outros. Quando o Ney Maranhão escreveu aqui no prefácio e disse que, na opinião dele, seria um livro de consulta obrigatória sobre esse tema. Então, para mim, a opinião deles, claro, que conta muito para quem escreve. Né? Eu que estou começando agora, né? apesar de parecer muito novo, né? Eu pareço muito novo, pareço mais novo do que eu sou, na verdade, eu não posso nem dizer isso. Mas aqui, na literatura jurídica, com obra individual, na verdade, essa é a minha primeira obra individual. Já tinha organizado e participado de várias obras coletivas, escrito artigos também, mas a obra individual acabou sendo a primeira. Eu transformei, na verdade, eu adaptei a minha dissertação de mestrado para o livro. Eu achava que, naquele momento, era importante, porque eu não poderia guardar para mim essa pesquisa que eu fiz. Eu achava que era importante eu compartilhar, né, e tentar ajudar tanto a comunidade acadêmica como a sociedade, de modo geral. Eu acho que essa é a importância dessa obra. E são reflexões, né, que é um tema que, nesse momento que eu propus, ele alcançou. Acho que nada impede que seja desenvolvido mais lá na frente. Com certeza. E o que estão perguntando aqui é onde eu posso comprar o livro? Olha, eu vou dar o site da editora, tá? Que fica melhor. Como essa live é nacional, né? Assim, muito me orgulha ser aqui da 8ª região também, né? Muito me orgulha estar na minha região e estar na Matra 12, que eu tenho o maior carinho também, tanto pela Matra 12 como pelas outras amatras do Brasil inteiro. Tenho vários colegas muito queridos em várias regiões do Brasil, das amatras, das associações. Meus colegas da Anamatra também, a quem eu tive o privilégio, né, de ter participado da diretoria, que tinha como presidente o colega professor Guilherme Feliciano, com quem eu também troquei muitas ideias antes de escrever isso aqui. Eu não vou negar. A minha participação dentro da Anamatra, o que eu vivi no Congresso Nacional, me ajudou muito para fazer essa pesquisa. Tá? Só tenho a agradecer à associação por isso também. Não que quando eu estivesse lá, tivesse para pesquisar, não é isso. Mas eu aproveitei o conhecimento que eu tinha, aproveitei para fazer isso e trazer algo que pudesse contribuir para todos. Né? Agradecer aos meus professores do mestrado, todos eles, membros da banca, tá? Agradecer aos meus colegas do curso de mestrado, tá? Se não fosse a minha esposa, que foi minha colega no mestrado também, né, que dava um apoio no dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil, porque eu tive ao longo do período que eu fiz o mestrado, foi no meu período do segundo mandato da Matra 8. Então tinha muita coisa para fazer, então não podia. E muitas vezes eu fui a Brasília, né? Ia a Brasília constantemente, não podia deixar o trabalho associativo de lado, porque para aqueles que ainda não tiveram o trabalho associativo, tem que saber, nós trabalhamos muito. E eu vou dizer aqui, quando eu fui presidente de Amatra, eu trabalhei muito mais, não que o trabalho de juiz seja pouco, vocês sabem disso, que é magistrado sabe que não é pouco, né? Que nós trabalhamos demais, o juiz trabalha demais, tem uma produtividade muito grande. Mas eu me licenciei para ser presidente da Matra e eu posso dizer, eu trabalhei muito mais do que se eu tivesse só na jurisdição. E ganhando menos. E ganhando menos porque naquela época tinha GSJ, eu tive que abrir mão. Pois não então, recebia GSJ. Diga agora, porque agora fazia pelo da nossa... Hoje, gente, olha, vocês podem adquirir pelo site da editora Venturoli, tá? Eu estou com medo da live cair www.editoraventuroli.com. Tá? Vocês podem adquirir pelo site da Venturoli, está R$70. Eu não sei se eles estão fazendo promoção agora, tá? Mas às vezes eles fazem promoção. E aí já está incluído aí, né? Inclusive a postagem, a entrega, não precisa pagar frete, tá? Já está incluído o frete, R$70, o valor baixinho.
Me ajude a dar o leite das crianças também. Com certeza. Tá? Então, Tem tá. algumas livrarias, tá? Eu não vou dizer o nome de livrarias, porque algumas livrarias já estão com livro também em todo o Brasil. Tá? Mas aí eu não vou dizer, porque eu não vou lembrar o nome de cada uma dessas livrarias e de repente eu posso dizer uma que não tenha. Tá? Mas no Mas pode site, ser que vocês no encontrem. site a Mas no gente site consegue você encontrar. encontra, o site está disponível. Tá? Peçam logo, porque eu acho que se demorar muito, só na segunda edição, se tiver. Não, mas vamos todos pedir. Eu quero, Eu então, agradeço. encerrar te agradecendo imensamente. É uma live de muito conteúdo. O livro, com certeza, também tem um conteúdo muito significativo. E o debate sobre a precarização do trabalho é muito importante para que a gente possa evoluir. Pedro, um beijo. Boa Querida, noite. um beijo Muito enorme, muito obrigada. obrigado, tá? Eu estou muito satisfeito e honrado de estar aqui com os colegas da Matra 12 para essa live para todo o Brasil. Tá? Um abraço para todos, um beijo para Abraço. todos que estão acompanhando, todos e todas que estão acompanhando a nossa live, tá? A honra foi Muito se nossa. abraçando. Muitíssimo obrigada. Tchau. De nada. Tchau.